E aí eu começo com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: onde está o amor? Onde está o amor? Quando você vive na cidade, e você que vive na cidade, todos nós aqui, e se alguém te parasse e perguntasse: onde está o amor? Onde é que ele está? Cadê o amor da cidade? Abram comigo em João. Evangelho de João, capítulo 13. Verso 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora vá comigo lá para o final da Bíblia, em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: eu vou ler uma versão diferente aqui. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de Jesus, do Senhor Jesus, e amemos uns aos outros assim como Ele nos ordenou. E tem outro trecho que diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de ação e em verdade. A minha pergunta para você, de novo, é: onde está o amor? A gente não precisa se esforçar muito para olhar, abrir um site, abrir um site qualquer de notícia, ligar a televisão em um jornal e ser surpreendido por algumas notícias, por algumas informações, por algumas coisas que acontecem na cidade que nos tira o fôlego, que nos entristece, que nos deixa desesperados, que nos deixa angustiados, que nos deixa cheios de desesperança. Quando a gente liga um jornal, aqueles mais sensacionalistas que passam a tarde, a gente se pergunta: onde está o amor? Onde está o amor? Como é que tantas notícias assim pode chegar para nós diariamente? A gente liga o jornal e qualquer jornal que você ligar, a primeira informação que vem é sempre que alguém está pervertendo a ordem do público, que alguém está fazendo corrupção, que alguém está roubando, que alguém está fazendo isso, que alguém assassinou alguém, que alguém fez alguma coisa. E aí a nossa pergunta é: onde está o amor? Onde é que está o amor quando a gente liga e o que a gente vê é só notícia ruim? A gente não precisa se esforçar para ver que falta amor na cidade. A gente não precisa fazer esforço e às vezes nem ligar a televisão para a gente ver que falta amor. Não é verdade que às vezes tem alguns vizinhos que um ajudou o outro a construir a casa, e de repente há uma briga em que eles começam e chega até a morte? Será isso uma demonstração da falta de amor? Mas não é verdade também que às vezes há casais, pessoas que se amam, que vivem muito tempo juntos, que brigam, e ao brigarem um agride o outro verbalmente, um afronta o outro, um atinge o outro. Seria isso uma demonstração da falta de amor? E o que falar então daqueles irmãos que são irmãos de sangue, que correm o mesmo sangue na veia, como a gente diz, mas há anos eles não conversam?
Será isso uma demonstração da falta de amor na cidade? O que falar então das torcidas organizadas? Que eles brigam por uma paixão de um time e chega a brigarem uns com os outros. E chega a se matar. Quantas notícias vocês já souberam na vida de que uma torcida fez não sei o que com a outra torcida e levou à morte? Isso não é uma demonstração da falta de amor na cidade? Ok. E o que falar do trânsito? As brigas no trânsito. Levou uma fechada, perseguiu o cara, parou, ainda deu um murro e quebrou o vidro do carro. O motoqueiro vem, chuta e faz um monte de coisa. O carro vai, fecha o motoqueiro. Um acidente acontece. Não seria isso uma demonstração da falta de amor na cidade? E a gente se pergunta, onde é que está o amor? Não sei se vocês sabem, mas o que mais tem aumentado o índice de morte na nossa cidade é a violência no trânsito. E mais uma vez a gente se pergunta, onde é que está o amor? Mas o problema não acontece só com esses carros de pessoa física, de que a pessoa está sozinha no carro. Eu me lembro que eu estava na graduação ainda, fazendo a faculdade lá na Consolação, e aí todos os dias eu tinha que pegar ônibus, trem e metrô. E ao pegar ônibus, trem e metrô, era sempre um aperto. Quem já pegou ônibus ou trem para ir para o centro de São Paulo em horário de pico sabe a quantidade de universitários que tem dentro. Eles se apertam, se espreme, e aí tem alguns que parece que vêm direto do trabalho, bem cheirosos assim, bem caprichados. Mas todos espremidos. Eu me lembro que eu pegava o ônibus, pegava o trem, chegava no metrô, e aí aquele aperto na Barra Funda, tinha dias que eu achava que era tão impressionante que eu tirava uma foto lá de cima, porque eu falava, caramba, tem um mar de gente aqui. E aí quando abria, literalmente aquela cena que vocês já viram em filme, um monte de boi correndo, um apertando o outro. Mas o mais impressionante para mim é que a maior parte das pessoas que estavam ali eram pessoas universitárias. E quantas vezes eu vi um agredir o outro por causa do lugar do banco, para se sentar. Quantas vezes eu vi garotas arrancando uma cabelo da outra, só para se sentar. Eles estavam brigando por causa do lugar de se sentar. A questão era que alguns iam descer do trem, descer do metrô 2 estações depois. Em 2 estações eles arrumaram uma briga. E aí eu constantemente chegava e me perguntava, onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Não há dúvida que a postura que as pessoas têm na cidade demonstra uma falta de amor. Esses dias, vendo na internet, vocês sabem o que está acontecendo, eu vi alguma postura, ou algumas posturas, de algumas pessoas que se dizem cristãs, que são evangélicos. E a forma com que eles respondiam a outros evangélicos era uma forma agressiva. Era com um ponto de ódio. Não só isso, eu vi que esses cristãos faziam isso também com pessoas que não eram cristãos. Aí eu falei, onde é que está o amor? E aí eu fico me perguntando como é que a gente deveria agir. Como é que a gente deveria reagir às pressões da cidade? Qual é a postura que nós deveríamos ter? Como é que a gente deveria viver em uma cidade que está tão clara a falta de amor? Como a gente deveria fazer? O que um discípulo deveria fazer? Como é que a gente deve viver na cidade que falta amor? A gente tem diante de nós a missão de conviver. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Mas aí, levando em consideração que o texto que nós lemos diz que Cristo nos deu uma ordem, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. A gente precisa pensar sobre esse amor.
A gente já descobriu aqui juntos que a cidade clama por socorro, que ela deseja sentir o amor. E a gente se perguntou também, onde é que está o amor? Mas olhando para esse texto que a gente leu no começo, a gente se pergunta, como é amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou? A questão é, não é que nós temos que amar alguém. O texto, ele vai mais profundo do que isso. O texto fala que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Quando você olha para a sua cidade, você tem enxergado esse amor? Quando você olha para a sua cidade, a sua reação de amar é assim como Jesus te amou? A gente precisa, em primeiro lugar, entender que esse texto que Jesus escreveu tinha uma ideia. Jesus tinha uma ideia de amor. E será que essa ideia de amor era igual à nossa ideia de amor? Jesus estava em um tempo, e naquele tempo tinha uma forma de se entender o amor. Talvez seja diferente da forma que a gente entende hoje. Vamos pensar nisso? A nossa palavra amor aqui na língua portuguesa tem uma ideia. Representa uma coisa. Só que na língua grega pode significar 4 coisas diferentes. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existe uma palavra em grego que é storge. Storge para a gente é o amor que a gente ama o nosso pai, que a gente ama o nosso filho, que a gente ama a nossa esposa. Enfim, que a gente ama as pessoas, esse afeto, esse carinho. Esse é o amor storge. A segunda forma de se falar na língua grega de amor é o amor filéu. Filéu é aquelas amizades que nós temos, aquelas afinidades, aquela pessoa que você gosta de estar junto, que você tem uma afinidade, que te chama atenção, que te faz bem, que tem um retorno você estar próximo dela. Esse é o amor filéu. A terceira palavra grega que representa amor é a palavra eros. É o amor que tem entre conjugalidade, entre um homem e uma mulher. Daí vem a palavra erótico. É o amor eros, é o amor que tem ato de conjugalidade. A quarta forma, na palavra grega, que representa amor, é o amor ágape. O amor ágape é muito diferente dos outros. Porque o amor ágape é o amor de Deus para com os seres humanos. Quando os seres humanos ainda eram inimigos de Deus. Para vocês entenderem junto comigo, as pessoas que aceitam, que reconhecem o senhorio de Jesus hoje, só depois que todo mundo se arrepender que Jesus vai para a cruz? Ou ele já foi para a cruz há 2000 anos? Então, ele nos amou antes de nós o amarmos. Ele amou a cada um de nós quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou quando ele nem sabia, ou talvez ele não tivesse a nossa resposta de amor. Ele amou com um amor que é despretensioso. Um amor que não espera uma resposta. Um amor que ama. Esse é o amor que está nesse versículo. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. É mais ou menos assim. Ágape uns aos outros, como eu ágape vocês. Ele não está falando para vocês, ou para nós, amarmos uns aos outros da forma que ama e espera uma resposta. Ele não está falando para a gente amar porque a pessoa é legal. Ele não está falando para a gente amar porque é gostoso de estar com a pessoa. Ele não está falando para a gente amar porque a pessoa faz bem ou porque vai ter um retorno. Ele está falando, o modelo para amar é a forma que eu amei. Esse amor que ama, mesmo que a pessoa seja inimigo. Agora que a gente já entendeu essas diferenças, a gente precisa pensar como é que Jesus nos amou. A primeira coisa que a gente precisa entender
é que Jesus deixou o espaço de glória. Ele estava com Deus, estava com o Espírito Santo, e ele deixa esse lugar de glória e se encarna em um corpo humano e vem para a nossa história. Em uma conversa na Trindade, eles decidem: os seres humanos erraram. Eles pecaram contra nós. Eles pecaram, eles desvirtuaram aquilo que eu criei para eles serem. Alguma coisa precisa acontecer. Jesus falou: ok, eu vou descer. E ele deixa o lugar de glória e desce e entra na nossa história. Ele deixa a sua glória e vem para um corpo humano sentir as nossas dores, sentir as nossas angústias, sentir o que a gente passa, sentir na pele o que a gente sente. Ele simplesmente falou assim: a ira de Deus precisa ir contra o pecado humano. O homem pecou, então Deus vai derramar a ira dele. Jesus falou assim: ok, mas eu posso ficar no lugar? E aí ele pega o Rogério, pega cada um de nós e fala assim: ó, essa cruz era sua. Você entendeu isso? Que era para você ser crucificado, que era para você receber a ira. E ele tira. E ele entra no lugar. Ele se coloca no nosso lugar. Ele nos substitui. E Deus derrama a ira. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que todos os nossos pecados foi colocado sobre Jesus. Tudo que nós fizemos, a humanidade fez contra Deus, foi colocado sobre Jesus. Tudo aquilo que nós cometemos contra Deus foi colocado sobre Jesus. De repente, em um instante, Deus pega todos os pecados humanos e coloca em Jesus. E ao colocar em Jesus, ele derrama a ira sobre o pecado humano. Mas todos os pecados estavam em Jesus. Aquele que era inocente, aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, cheio de glória, tirou de nós o pecado e colocou sobre si. A ira de Deus que era contra você e contra mim foi posta sobre Jesus. Essa semana eu estava vendo um pouquinho de como podia, ou como pode ter sido o sofrimento que Jesus teve na cruz. E aí quando eu estava lendo, eu li uma passagem de um médico. E esse médico disse que Jesus, e aí o próprio texto diz que ele já havia apanhado demais, já estava sofrendo demais, já tinha carregado um tronco que seria parte da cruz, já tinha sofrido muito. Ele chega na cruz e aí os seus órgãos, provável que já estava com algumas hemorragias. A dor toma conta dos seus órgãos. Ele se comprime. E aí não sei se vocês sabem, mas quando rompe um tendão, a dor é insuportável. E para prender Jesus, eles colocam um prego no seu pulso. E ao momento que prende, a dor que ele sente é insuportável. E aí com os tendões rompidos, presos aos pés, com hemorragia interna, ele se comprime, mas ao passo que ele levanta a cabeça, os espinhos perfuram ainda mais o seu crânio. E ele faz um esforço enorme para puxar fôlego, para dizer ao Pai: por que você me abandonou? Se Deus pudesse responder nessa hora, ele ia dizer a seguinte frase: eu peguei o pecado de todos e coloquei sobre você. Eu peguei o pecado de todo mundo, daquelas pessoas que estão na Vila dos Remédios, e coloquei sobre você.
E para que eu possa perdoá-los, eu preciso derramar a minha ira. A terceira coisa que a gente precisa entender é que por causa disso, Deus começou um processo de redenção na história. Agora nós que tínhamos pecado contra Deus, Deus nos tornou justos e santos. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele olha para nós e no lugar de ver o nosso pecado, Ele olha para você e vê o sangue de Jesus. Ele não vê mais pecado em você. Agora, não precisa mais de intermediário, não precisa mais de um mediador, não precisa mais de um sacerdote para você chegar diante de Deus. Ele fala, o relacionamento que havia sido quebrado, Ele mesmo restaurou. Aquilo que estava clamando por socorro, começou a ser transformado. A criação que geme até hoje por uma restauração, começou a ser transformada, redimida pelo que Jesus fez na cruz. Por causa do amor ágape, Ele tem trazido amor à cidade. Deus olhou para a cidade e viu que a cidade estava desesperada por causa da falta de amor. E Ele começou a resolver o problema enviando Jesus. Ele falou, eu não posso ver a minha cidade, a cidade que eu planejei, sofrendo. Eu vou resolver esse problema. E enviou Jesus. E hoje, Ele pode continuar fazendo isso. Vai depender de mim e de você. Deus olha para a nossa cidade e vê que a cidade está desesperada. Está sentindo falta do amor. Está sofrendo por causa da falta de amor. E Ele fala, eu vou enviar os meus filhos para que vivam com uma missão de conviver. E aí a gente entra em uma parte que a gente precisa pensar bem. Se nós já sabemos o que Jesus fez por nós e pela criação, nós já sabemos também que Ele nos deu o mandamento de amar uns aos outros. E que Ele falou que esse amor não era o amor que nós temos, mas o amor com que Ele nos amou. Ou seja, o amor ágape. Nós precisamos, como é que a gente pode ser bênção para a nossa cidade? A cidade sofre por causa do amor. A cidade está angustiada, desesperada, vivendo em agonia. E Deus enviou um povo para viver em missão. Deus enviou um povo para amar na cidade. Tony, mas como é que a gente tem que fazer? O que é que a gente precisa fazer? Como é que a gente vive como discípulos? Como é que a gente ama a cidade? O nosso modelo não é o Papa. Embora seja um bom exemplo para nós, Madre Teresa de Calcutá ainda não é o nosso exemplo. Embora Martin Luther King seja um bom exemplo para nós, o nosso exemplo maior deve ser Cristo. E uma das coisas que Ele fez foi que Jesus nos perdoou. O perdão faz parte dos relacionamentos. Não tem como viver na cidade sem perdoar. Não tem como ser discípulo de Jesus sem perdoar uns aos outros. Através do perdão, a gente vai transformar a nossa cidade. Através do perdão, as pessoas verão em nós o que é o amor ágape. Através do perdão, as pessoas enxergarão em nós o que é viver para o reino de Deus. O que é viver para a glória de Deus. Tony, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente pode fazer todo o esforço do mundo. O perdão que a gente pode liberar a alguém pode ser muito grande, mas ainda é muito pequeno comparado àquilo que Deus fez por nós. A gente pode amar uma situação ou perdoar uma situação que foi muito difícil para nós, mas ainda assim comparado com o que Ele fez por nós, é muito pequeno. Não faz muito tempo que um dos jornais que passam à tarde na TV, esses mais sensacionalistas, começou a contar uma história de uma mãe. E ao contar a história de uma mãe, a mãe de um adolescente, e dizia que essa mãe acordava todos os dias, preparava as coisas para o seu filho,
preparava cada coisinha para que o filho tivesse um bom dia, para que vivesse o dia de uma forma agradável. E essa mãe arrumava o lanche, arrumava o café, preparava as coisas, passava a roupa, enfim, ela acordava mais cedo para preparar. Mães, eu sei que vocês fazem isso. E enquanto esse garoto não chegava no fim da noite em casa, não fizesse o barulho da porta, e a porta rangia, ela não dormia. E aí quando ela ouvia o barulho da porta abrindo, meu filho chegou. O que ela fazia? Orava ao Senhor. E agradecia a Deus porque o filho dela havia chegado. Só que teve um dia que ela fez tudo o que ela fazia. Enviou o filho com o seu lanche e ficou aguardando que ele voltasse à noite. Ela ouvia um barulho, achava que era a porta, mas ela conhecia e falava, meu filho ainda não chegou. A oração dela começou mais cedo. Ela começou a orar e falar, Deus, cadê o meu filho? Onde é que ele está? Traga-o em paz. E aí a angústia, a dor, desespero, a agonia tomou conta daquela mulher. E uma ação que toda mãe faria, ela pega o telefone e começa a ligar para os vizinhos, começa a ligar para os amigos. Os pais atendem e falam, nossa, mas tão tarde você está me ligando? Ah, é por causa do seu filho. Eu sei como é. Eu sei como é. Eu entendo. Ok, não está aqui. Liga para tal pessoa. E ela ligava. De repente o telefone toca. E ela ouve do outro lado que um outro jovem estava preso porque tinha assassinado seu filho. Desespero maior não há. Essa mulher é tomada por uma angústia, por uma dor, que ela não sabia explicar. Sentimentos de raiva, angústia, dor, ódio, perca, um vazio no peito se mistura com todos os sentimentos possíveis. Passa algum tempo, ela pede para o delegado que ela queria encontrar aquele moleque. Eu quero que você me deixe falar com esse jovem que matou o meu filho. Eu preciso falar algumas verdades para ele. Senhora, mas eu quero falar. E se você não me deixar, eu vou dar um jeito de falar com ele. Ela foi até a delegacia, tomada por aquele ódio, por aquela raiva, por aquele sentimento que estava dominando. Quando os jornais ficaram sabendo da história, já colocaram assim, mãe, encontra o assassino do seu filho, como será a reação? O delegado, os investigadores, os policiais, todos ficaram nervosos porque a mídia já estava ali, não tinha mais o que fazer. De repente o jovem aparece na frente dela. Ela podia fazer o que cada um de nós está pensando. Ela chega bem perto dele e com uma voz trêmula, com os olhos lacrimejados, eu te perdoo. E que você conheça o amor de Jesus na sua vida. Desde o dia que meu filho morreu, eu estou orando por você. E a minha oração é que você seja salvo por esse. Que você seja cheio do Senhor. E ela começou a orar na frente do jornal, na frente da TV, na frente do delegado. Ela perdoou. Quando a gente aprender a fazer isso, a nossa cidade vai ser transformada. Quando a gente aprender a fazer isso, as pessoas reconhecerão em nós o verdadeiro amor ágape. Ainda assim, essa história que eu contei é incomparável com o que Deus fez por nós. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que Jesus promoveu mudanças em nós. Jesus teve 2 encontros, um com uma mulher samaritana. Não sei se vocês sabem, mas mais ou menos o horário que a mulher samaritana foi buscar água era próximo do meio-dia. A gente sabe que em lugares desérticos, meio-dia é aquele sol que é muito forte. Ninguém, em sã consciência, iria buscar água esse horário.
Ninguém que pensa um pouquinho iria buscar água. Meio-dia, o sol escaldante, ninguém estava lá. Essa mulher foi. Jesus estava por ali, havia dispensado os discípulos. E ele pede um pouco de água para a mulher. Dá um pouco de beber. Ela, peraí. Você que é judeu, está falando comigo que sou samaritana? Duas coisas. E aí Jesus tem um diálogo com ela e a gente sabe como acaba. A primeira coisa que a gente precisa pensar nessa história é que essa mulher já tinha alguns, ou já teve na história dela, alguns maridos. Ela tinha ido buscar porque ela tinha vergonha de se mostrar na cidade. Ela tinha vergonha de se apresentar diante das pessoas porque todo mundo a acusava. Todo mundo falava, nossa, essa mulher já casou tantas vezes. Ela já fez isso. E com vergonha ela ia no horário pegar água que ninguém estava lá. Não só isso, não sei se vocês sabem, mas um judeu, quando ele encostava em um samaritano, ele ia para casa tomar banho. Como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? A história conta que um judeu, às vezes, orava a Deus pedindo que os samaritanos não entrassem no céu. Só que Jesus conversa com essa mulher samaritana e traz uma dignidade, ele traz mudança, ele muda a vida dela, ao ponto que quando termina a conversa, essa mulher sai, e estava com vergonha antes, sai da cidade e vai falar para todas as outras pessoas, vocês que ficavam aí me acusando, eu vim contar uma notícia para vocês, existe alguém lá que pode mudar a vida de vocês, como ele fez com a minha vida. Ela foi transformada. A segunda pessoa que Jesus encontra é um cobrador de imposto. E ele sobe numa árvore para ver. Todo judeu, ou as pessoas que viviam naquela época, não gostavam muito dos cobradores de impostos. E aí, o cara está lá em cima da árvore, ele fala assim, Jesus, passa, desce daí. Eu vou para sua casa. Eu vou lá na sua casa. Ninguém gosta de mim. Eu não sou aceito. Como é que você vai na minha casa? Vamos para lá. Quando Jesus encontrava as pessoas, uma mudança acontecia. A minha pergunta para você e para mim é, como têm sido os nossos encontros na cidade? Será que os nossos encontros têm demonstrado amor? E esse amor ágape, que é um amor sem interesse, que é um amor que ama sem um interesse de resposta, não esperando um retorno. A terceira coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus restaurou a identidade das pessoas. Ele transformou as pessoas a ponto de trazer dignidade para as pessoas. Os encontros que Jesus tinha, a forma que ele amava, trazia dignidade para o ser humano. Jesus não se relacionava com as pessoas porque elas tinham status, porque ela era bem vista, porque se relacionasse com alguém, ele teria a mesma influência que a pessoa. Ele não se relacionava com alguém porque essa pessoa tinha influência na cidade, porque ela era famosa, porque as pessoas gostavam dela. Jesus não se relacionava com as pessoas por causa dos bens financeiros que a pessoa tinha. Jesus não se relacionava porque a pessoa tinha ou não tinha alguma coisa. Jesus não se relacionava porque ela fazia ou não fazia alguma coisa. Jesus se relacionava porque todos que estavam na sua frente era criatura de Deus. Como é que você e eu tem agido com as pessoas da cidade? A gente olha para todas as pessoas diante de nós e a gente reconhece que antes do que ela faz, do que ela tem a imagem de Deus nela.
Como é a forma que nós temos demonstrado amor? Será que a gente tem escolhido as pessoas? Essa eu vou dar, essa não, essa eu não quero, essa pode me ser boa influência, essa tem uma influência e eu quero ter influência também? Ou a gente tem amado as pessoas porque simplesmente ela tem a imagem de Deus nelas? O que Deus está nos chamando é para amar as pessoas através de um amor ágape. Um amor que transforma. O nosso exemplo maior é Jesus. E através da forma que Jesus viveu, através do amor com que Ele nos amou, a gente deve amar e transformar os relacionamentos na cidade. Nós temos uma missão de servir. Essa missão de servir, essa missão de ensinar, essa missão de conviver, pode transformar a nossa cidade. Essa angústia, dor, sofrimento, desespero, depressão que há na cidade, pode ser transformada pelo amor ágape que está nos filhos de Deus. Um dia Deus enviou Jesus para transformar a cidade que estava desesperada. E hoje, Ele está enviando cada um de nós para vivermos em amor na cidade. O mais impressionante desse texto é que diz que os discípulos de Deus seriam reconhecidos por amarem uns aos outros. Por que é que nós temos 42 milhões de evangélicos no Brasil? E as pessoas falam, não faz diferença nenhuma. Por que é que a gente ouviu falar de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá? A diferença está aí. Viver como discípulo ou não viver como discípulo. Madre Teresa de Calcutá é falada, é citada por cristão e não cristão. Todas as pessoas no mundo olham para Madre Teresa de Calcutá e vê que ela era discípula de Jesus. Sabe por quê? Porque ela amou com amor ágape. Como é que você tem amado a sua cidade? Como é que você tem se encontrado com as pessoas na cidade? Qual é a sua reação? Será que você e eu estamos sendo reconhecidos como os discípulos de Jesus? Ou nós estamos sendo contados entre 42 milhões de evangélicos que não fazem diferença? O desafio para nós é sermos e vivermos a partir do amor ágape. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que fomos criados, para vivermos em amor. Se ainda não vivemos assim, Deus está nos chamando hoje para isso. Se ainda não aprendemos a viver com esse amor ágape, com essa missão de conviver, o Senhor está nos chamando hoje. Que a glória de Deus esteja sobre nós, para que cada dia mais nos tornemos realmente discípulos de Jesus. Que a forma com que nos relacionamos possa ser um motivo de Deus olhar para nós e se alegrar conosco. Que Ele fique contente com a forma com que a gente vive na cidade. Que a gente possa arrancar um sorriso de Deus todas as vezes que a gente amar alguém despretensiosamente. Que a gente possa arrancar um sorriso de Deus todas as vezes que a gente amar alguém sem esperar um retorno. Que a gente possa arrancar um orgulho de Deus quando a gente amar assim como Ele nos amou. Eu já vou encerrar. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal do louvor para fazer uma música. Eu gostaria que junto comigo vocês refletissem. Deixa eu ler um trecho de um livro para vocês. O nome do livro é Nossa Vida Juntos. Foi escrito na década de 80. E diz assim: aprendemos junto à cruz que o amor é desprendido e acolhedor. Cabe-nos a tarefa de amar nosso irmão. Ofendê-lo
agradando-nos a nós mesmos, é deixar de amar como ensinado. Aprendemos na cruz que mesmo o irmão que discorda de nós é aquele por quem Cristo morreu. Jesus jamais aprovou o comportamento imoral ou posições doutrinárias falsas, mas demonstrou sua aceitação na cruz. Em vista de Cristo ter morrido por todos, Ele nos conferiu uma nova atitude em relação ao irmão que não partilha dos nossos preconceitos. Ele demonstrou o seu amor tanto pelos fracos como pelos fortes, ao morrer para criar uma comunidade para todos. Duas culturas diferentes podem unir-se em comunhão? A resposta não é só que isso pode ser feito, mas que somos obrigados a fazê-lo. O Cristo que morreu por nós foi quem criou a comunidade. E ela é mantida quando aceitamos aqueles todos que Cristo morreu. Nós somos chamados para praticar o amor na cidade. Nós somos chamados para praticar o amor na cidade. Nós somos chamados para transformar a cidade através do amor. Nós somos chamados para praticar esse amor que não espera uma resposta. Nós somos chamados para praticar o amor com que Deus nos amou. Meus irmãos, olha aqui. A cidade está sofrendo. E Deus enviou um povo para transformar a cidade. A cidade está clamando por socorro. E Deus chamou um povo para viver em missão. A cidade está angustiada. E Deus chamou a cada um de nós para praticarmos o amor. A cidade está desesperada. Está vivendo em agonia. E Deus trouxe o amor dele para cada um de nós, para que vivamos em amor na cidade.